Nada. Janete, boa noite, Janete. Pode falar. Na paz, tudo bem? Poucas vezes que eu acompanhei, agora eu fiquei curiosa. Eu sempre tive essa ideia que os 1000 anos da paz, né, já tinha passado. Eu sempre tive essa ideia. Mas agora eu ouvi você falando sobre que já teve esses 1000 anos, então a gente está vivendo o período onde o Satanás foi solto e está tragando o que ele puder, é isso? Pelo teu entendimento, pelo que eu estou imaginando, pensando aqui? Não estou te ouvindo. Vamos lá, Janete. Então, é justamente isso, né? A gente está na guerra do Armagedon. É a guerra entre o bem e o mal, né? A guerra do bem e do mal. Então, a guerra é o quê? Sobre a mente das pessoas, o conhecimento das pessoas, tá? Então, esta é a verdadeira guerra, a guerra de quinta dimensão que a maioria das pessoas estão falando. E é justamente isso, tá? A guerra do conhecimento, tá? A guerra do entendimento, ok? Então, o mal, ele está guerreando de várias formas, tá? Mesmo ele morrendo, tá? Que ele está morrendo a cada dia, então ele está atirando de todas as formas e tentando levar o máximo possível de pessoas que ele puder, tá? E é isso que está acontecendo. Ele foi solto, né? E por causa disso está havendo uma grande corrupção na face da Terra, tá? Apesar que isso já vem acontecendo, tá? Já vem acontecendo. Ah, você quer ver uma coisa? O que já aconteceu há mais de 100 anos atrás foi a questão da implantação do governo único mundial, tá? Há mais de 100 anos atrás. Há mais de 100 anos atrás. E qual Sabia era o não? governo? Seria O a governo é Constituição? que assim, o governo único, ele tem poder sobre a área religiosa, sobre a religião, ele tem poder sobre a economia, né, de todos os povos, e ele tem poder sobre a política, né? Ah, entendi, Então ele tem perfeito. esses três poderes, tá? Esses Perfeito. três poderes são governados por homens, ok? Ok. Homens governando, cada um deles se torna meia, 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 porque o número de homem é seis, tá? Então, Entendi. o poder religioso é governado por um homem, que é o Papa, ok? O outro poder econômico é governado pela família Rothschild, que é um homem, o senhor Rothschild, tá? Que governa toda a parte econômica do mundo, ok? Ok. Entendeu? E a parte política também é um homem que governa, tá? Quem é esse homem? Eita. Quem é esse homem? Vamos ver, Berger, você sabe quem é esse homem, Berger? Que domina toda a área política, ou Família seja, os governos do mundo? é a outra família Olha, que a gente tá, tem. hoje é o loirão, né? Não, não é o loirão, não. É, Rothschild. Ai, esqueci o nome. Não, A pô. outra família Teve, tem, né? teve o encontro aí. Ah, o Putin? Não, não é o Putin, pô. Não tem nada a ver com isso. O Putin tá matando os vampiros, pô. É o Klaus Schwab.
Ah, o Klaus, né? Klaus Schwab, não é isso? É, Não consegui falar ainda. é É ele que tão bom. domina toda a parte política do mundo. E, Mas esse cara tá vivo ainda? É, aí já é outro assunto, tá, Berg? Eu estou falando na visão ainda de todo povos, tá? Então, a família vem de geração em geração sendo dominada, né? Ou seja, dominando isso. Apesar que acabou essa dominância, tá? Os que estão aí são sósias, tá? Colocado pela aliança. Por que teve que fazer isso, pessoal? Porque não podia ser uma coisa brusca, não podia ser caos total na Terra, você entendeu? Teria que ser eliminando aos poucos. Então, esses três poderes, tá, dominaram o mundo, tá? uhum. Dominaram o mundo. Então, um desse poder, que é o poder religioso, que é a grande meretriz, e os outros são os dois poderes, que é a besta do mar e a besta da terra, tá? O da terra dominando aí a parte econômica, tá? E o do mar dominando a parte política, que é sobre as nações, tá? Então é isso que aconteceu. A gente foi implantado nisso. Aí você fala, Jackson, mas é, tem que ter a marca, senão como que vai ser? Com a marca eu não vou poder comprar, nem vender, nem isso, nem aquilo. Aí eu te pergunto, se você não tiver dinheiro, você consegue comprar alguma coisa? A marca seria Você a moeda. consegue vender alguma coisa? Você consegue negociar alguma coisa? Tá, mas daí é aquela parte que fala que quem tiver a marca não terá direito à vida, daí a eternidade com Deus, aí como é que fica Vamos isso? lá, vamos lá. Se você não tiver uma conta bancária, você não consegue fazer nada. Se você não quiser estar dentro do sistema, você não consegue fazer nada, tá? Uhum. Então é essa que é a questão. A marca que se diz ali, é por isso que eu falo, quando a gente lê João, ele vai colocar uma coisa para você, dar uma conotação para você entender aquela mensagem, tá? Quando João falou que estava lá sobre as frontes, né, ou nas mãos, as frontes é o que? A cabeça. O que significa a cabeça? Entendimento, tá? E a mão é o quê? Aquilo que você pega e conduz, faz, tá? Então, o que foi implantado na nossa mente? Que sem o dólar, tá? As nações não poderiam fazer nada. Você entendeu? Nem as nações e nem os povos dessas nações poderiam fazer nada sem o dólar. Tanto é que o mundo inteiro foi dominado pelo dólar, a moeda única mundial. Eita, Vocês não pararam para entender isso? não, eu nunca Que o parei dólar para se tornou a moeda única mundial? tudo envolve ao dólar, né? Tudo é. Tá, o seu real hoje, o real, ele é do Brasil? Ele está atrelado a alguma coisa do Brasil? Ou ele está atrelado ao dólar? O dólar, né? Sobe, desce. Todos os países do mundo se atrelaram ao dólar. Quem é dono do Banco Central? Americano. Ou do Federal Reserve, que domina todos os bancos do mundo? Eita, não cheguei a esse entendimento ainda. Vocês entenderam, pessoal? O que João estava expressando ali, né, era o quê? Era sobre a representação do que ele estava falando, tá?
Então foi implantado nas nossas mentes que sem aquilo a gente não poderia fazer nada, porque antes daquilo, né, antes do dólar ser o poder único, tá, dominando todas as nações, o que era que as pessoas tinham na sua mão, no seu poder, sem precisar do governo, sem precisar dos donos do mundo? Era ouro, era prata, era o seu gado, era a sua plantação, era o seu diamante, era o seu minério. Você entendeu? Tudo que tinha na mão e trocava, né? Cada um tinha o seu poder aquisitivo. O governo não dominava ninguém. Entendeu? Só na parte religiosa. Mas sobre a soberania da pessoa, né, não tinha. Tá? Assim, totalmente, né? Totalmente. Mas as pessoas tinham o seu poder e ele fazia o que ele quisesse. Porque ele tinha o ouro, ele tinha a prata, ele tinha o diamante, ele tinha o gado, ele tinha a plantação dele, então ele negociava com o que ele quisesse. Verdade. Entendeu? Então, pessoal, quando a gente lê Apocalipse, é justamente isso. Você tem que estar lendo com a visão de João que ele teve nos dias atuais, nos eventos atuais. Tá? E aí você consegue compreender, né, aquilo que eles estavam falando. Por isso que o Salvador falou assim, ó, para Nicodemos, né? Se você não compreende as coisas naturais, como que vai compreender as coisas espirituais? É verdade. Tá, aí mais uma perguntinha. E aí como foi implantado em nossa mente, né? E a mão da gente é o que conduz. Aí como é que fica aquela palavra que aquele que foi implantado não terá mais direito? Eu não entendi essa parte aí. O que acontece? Vamos lá. Então você tem que pegar e ler o que está escrito e saber o que está escrito e saber também que muitas coisas que estão escritas foram reescritas, tá? Então, parte da mensagem é a mensagem real e alguma parte da mensagem é a mensagem que eles colocaram para quê? Para causar o caos, tá? Então, se você for ler Apocalipse todo, você vai entender que Apocalipse só tem caos. Você entendeu? Ou seja, não espere nada de bom nesse mundo. Que é isso que os donos do mundo sempre fizeram. Sempre causando caos. Nunca dando um escape para as pessoas. O único escape era o quê? Qual que era o único escape? O arrebatamento. E isso, depois dos anos 50 para cá, você entendeu? Que veio realmente falar sobre arrebatamento, da forma que eles entenderam aí e que começou a ser propagado, tá? Depois que estourou lá o disco A Última Trombeta. Dali para cá, começou a se divulgar o nome Apocalipse, tá? Porque antes disso não se divulgava o nome Apocalipse, se divulgava a revelação, tá? Apesar que Apocalipse quer dizer a revelação, mas as nossas Bíblias, tá? A maioria delas, tá? Antigas, bem antigas, ela não tinha Apocalipse destacado, tá? Era o livro da revelação. Você entendeu? Era assim que vinha escrito. Livro da revelação. Ok? E aí depois eles trocaram, os donos do mundo trocaram isso.
tá? isso eu sempre me questionei, porque assim, o evangelho, né, os evangélicos, no caso, a Bíblia que se usa é a mesma que a Igreja Romana fez, produziu, né, no caso, só Sim. uns livros a menos, né? E isso, quando eu me converti, ó, Não, eles não produziram a menos, tá, Janete? eles tiraram, no caso, né? Não. Eles não Eles, tiraram, não. eita, Foi agora me a contou. igreja, foi os protestantes que tiraram. Cara, pois é, né? Tipo, livros, ah, segundo os protestantes, que a igreja tenha mais, né? Acrescentado, Não, né? ele não tem a Pois, mais. pois Todas é, as Bíblias, todas as Bíblias têm a menos. é verdade. Imagine só, mais de 600 livros das Escrituras não Já tem. estão em nosso poder. Ah, tá. É porque é muito complexo Entendeu? isso aí. Aí como Agora, por que os eu protestantes tiraram? Por que os protestantes tiraram os livros a mais? porque fala Tá? de, né, outras coisas, né, que não Porque casam. fala contra eles, fala aquelas passagens que é contra aquilo que é contra a parte religiosa dos evangélicos, É tá? verdade. É bem complicado. Mas, Então a Bíblia é, sempre foi um livro para dominar as massas, dominar os povos, você entendeu? eles manipularam, então, Eles conforme manipularam. quer, conforme A abre os Bíblia, olhos, infelizmente, pessoal, infelizmente, a Bíblia ela foi então, blasfemada, ela foi adulterada, tá? Então, só por aí você já tira o que sim. aconteceu com a Bíblia. Então, Eu estava procurando. você tem a verdade das Escrituras na Bíblia, ela contém as Escrituras, tá? Ela contém as Escrituras. E muitas passagens foram adulteradas, outras foram blasfemadas e assim por em diante, tá? Ah, Então, conforme vai passando o tempo, você vai descobrindo coisas que você nem imaginava, tá? eu sei que a gente Sobre as escuta escrituras. uma outra igreja aí, né? Que fala que. Então, o que está lá em Apocalipse, tá? É justamente isso. Algumas coisas são da mensagem mesmo, e outras coisas eles adulteraram para eles preparar o Messias deles, tá? Sim, então, entendi. Que eles Obrigada. iam fazer isso como? Eles iam fazer automaticamente o surgimento, né? O surgimento fake, tá? Cada Messias na sua religião ia aparecer para aqueles povos. Por exemplo, o Brasil é dominado pelos católicos e evangélicos, então eles esperavam quem? O Salvador vindo em nuvem, tá? Ah, os muçulmanos, né, lá na região deles, ia aparecer como? Ia aparecer lá o Maomé, né, também para eles. Os Igualmente. budistas ia aparecer também para eles. Tudo isso no mesmo tempo, no mesmo dia e no mesmo momento, tá? Então, para cada região ia aparecer de praticamente o mesmo ser, mas cada um na sua região. Tá? Isso eles estavam preparando. Por quê? Porque eles criaram isso. Eles criaram o cristianismo, eles criaram o islamismo, eles criaram o budismo e criaram outras religiões. Foram eles que criaram. Você entendeu? Entendi. Então, quando você começa a estudar tudo isso, você começa a entender que eles dominaram isso depois dos 1000 anos de paz. Tá? Ah, E aí eu eles reescreveram a já história. passou esses 1000 anos.
Eu tinha tanto na minha cabeça pensando, nossa, mas nós estamos vivendo o fim, já passou esses 1000 anos. Eu, na minha mente, eu sempre pensava isso. Agora me deu uma clareza, assim, nossa, É, obrigada. a gente vai estudar profundamente sobre isso para vocês entender realmente que a gente passou os 1000 anos de paz e que tinha uma civilização mais avançada, mais completa, cheia de saúde, viviam muito mais tempo, tá? E tinha uma tecnologia muito mais avançada que nós, tá? Eu também sempre Então a questionei gente isso. vai estudar Esses profundamente achados isso. históricos, né? É, não- é, é muita coisa além do nosso entendimento, né? Os achados históricos, além do que a gente já vivenciou, né? De tecnologia, Isso, ah, as construções, não tem explicação assim, se tu vai pensar desde a tua época de infância, como os pais contavam que era o mundo e tal e tal. Não tem explicação. Teve que ter povos mais inteligentes para fazer o que foi feito, né? Então, isso eu já estava me questionando bastante. É bem é. interessante. Então, Então, tá. quando Obrigada, tá, pelos esclarecimentos. Ah, eu quero o link desse Evangelho da Paz aí que eu ouvi você falar. amém, amém. Quero ver. Então, a gente ficou sem o conhecimento, né? Então, é aquilo que as escrituras nos diz, né? O meu povo sofre por falta do conhecimento, tá? Então, a maioria do povo, eu vou falar de evangélico porque a gente nasceu e cresceu e foi educado assim, tá? A gente nunca questionava, tá? A gente nunca batia de frente, você entendeu? A gente nunca perguntava as coisas. Por quê? Porque não era deixado, né? Isso. Principalmente com os líderes, né? Então, você não. Aí o líder, se você falasse alguma coisa, eu já tive muito isso, né? Eu era um jovem que buscava conhecimento e etc. Aí o meu pastor, que era meu tio também, né? E o meu avô também, mas o meu tio que mais batia, né? Ele falava, a letra mata, meu filho. Você entendeu? E já desbancava tudo. Por quê? Vai Porque estudar. se você aprofundar, você vai conhecer coisas que ele não quer que você conheça. Porque se você conhecer, você sai e leva outras pessoas com você. Você entendeu? É por isso que eles fazem de tudo para dominar, né? As pessoas, ter o poder sobre as pessoas, por causa disso. Porque com o conhecimento você se liberta, né? Você conhece a verdade e se liberta. Por isso que o Salvador falou: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, quando você é liberto, você verdadeiramente é liberto, tá? Então, quando falta o conhecimento, você fica ali na escravidão. Você fica naquilo que você está posto, tá? Quando você começa a ter o conhecimento, você começa a sair daquela posição, daquela situação, tá? Ou daquela condição. Entendeu, Janete? Entendi. Obrigada, tá, irmão? Deus abençoe. De nada. Criador abençoe. Tinha uma outra aí querendo falar, agora eu não sei quem era. Levanta, levanta a mão aí, pessoal. Olá, pessoal. Levante a mão a Maria José. Boa noite, Maria José. Fala aí, Maria.
Só clicar aí, Maria. Tudo bom? Oi? Graças ao ouvindo? Criador. Tá Graças ao ouvindo? Criador. Estou ouvindo. Pode falar, Maria. Então, faz dias que eu não entro, que eu estou com uma ocupação muito grande, mas eu estava aqui agorinha, digo, deixa eu escutar, porque eu estou precisando, estou perdendo conhecimentos, né? Estava ouvindo, muito bom. Ah, vamos só aguardar, né? Os Muito bom. acontecimentos que já estão aí, né? É verdade. É É como diz, verdade. Deus está no controle de tudo. Vamos ver. Aí, Ai, ai. muito bom. Pois Deixa eu. eu vou ficar só ouvindo mesmo. Faz dia que eu não entro. Ficar só escutando aqui, tá? Beleza, beleza. Muito bom. Me interar. É isso Deixa eu aí. fechar. Ui, não quero câmera, não. Mais alguém quer falar, pessoal? Fale aí enquanto a gente vai abrindo aqui. Isaías. Vamos lá, Isaías. Boa noite, meu querido. Pode falar. Boa noite, meu Lúcio. Jacques, você fez pela segunda vez, você fez uma colocação aí que é, de alguma coisa que, de certa forma, eu me sentia, digamos assim, incomodado, para não usar uma expressão mais pesada. É sobre essa situação que você, na live anterior, você disse que era parasitas, né? Sim, Eu não sei se é um outro nome específico. Como fazer uma limpeza para erradicar essas coisas que atrapalham nosso equilíbrio espiritual? certo. A limpeza que vai te limpar totalmente, que vai te deixar 99,9% de limpeza desses parasitas, ou seja, dos filhos do diabo, tá? É você fazer o batismo que o Salvador ensinou, tá? O batismo que o Salvador ensinou tá lá no Evangelho da Paz, que foi ocultado para nós, para a humanidade, tá? Então, o batismo que o Salvador ensinou para se libertar de tudo isso, do mal, tirar o mal de dentro de nós, tá? São 4 batismos, tá? Que é o batismo da água, o batismo do fogo, o batismo do ar e o batismo da terra, tá? Eu sei que muitos agora vai dar um salto aí. Não, só existe um batismo e tal. Não, o Salvador deixou os 4 batismos para você fazer de forma correta, tá? Para se livrar totalmente do mal que está dentro de você, tá? O batismo de João Batista era sinal de arrependimento, não é da purificação do pecado, é de arrependimento, tá? Então, lá era só sinal de arrependimento. O que o Salvador trouxe foi para libertar a humanidade do mal, entendeu? Então ele deixou os 4 batismos, esses 4 batismos está no Evangelho da Paz, tá? E a gente vai estar lendo aí nas próximas lives, tá? Cada live eu vou estar lendo uma parte para vocês, apesar de eu vou deixar aí para vocês estar lendo na sua casa e tal,
no seu serviço, na sua viagem, ok? Então, a gente tem que fazer esse processo para tirar o mal de dentro de nós, tá? E o Salvador, ele fez isso, tá? Ele fez isso quando ele ficou 40 dias jejuando. 40 dias e 40 noites, tá? Esses 40 dias e 40 noites representam os 40 anos, tá? Que era significativo lá para os palestinos, para o povo do Criador, tá? Que são os hebreus, tá bom? Então, ele fez representativo a esses 40 dias e 40 noites, tá? Então, ele teve que completar esses 40 dias e 40 noites, que são 40 dias completos, ele tinha que fazer isso para se cumprir, tá bom? E aí, o que acontece? No meio do caminho, Satã veio lá e pegou o Salvador e levou para o cume do monte, né? E apresentou, né? Antes disso, ele pegou o Salvador e falou, ó, tá vendo essas pedras aí? Transforme as pedras em pão, né? E aí o Salvador falou a palavra mágica. Qual que é a palavra mágica? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede Da boca de Deus. da boca do Criador. Esse processo, esse procedimento pode ser feito individualizado, ou seja, a própria pessoa pode fazer. Mas é a própria pessoa. É a própria pessoa. Mas você tem que fazer direitinho da forma correta, tá? Então dá para se fazer você sozinho também, mas você tem que ler tudo, compreender e fazer, tá? E como que é feito isso? Por exemplo, quantos anos você tem? Não vou nem falar. Por exemplo, eu tenho 52 anos, tá? Eu tenho 52 anos. Se eu for fazer conforme está lá, eu tenho que fazer 52 dias. Tá? No meu caso, fica bem mais difícil. Mas isso pode ser feito aos poucos também, tá? Mas o certo mesmo seria 52 dias, tá? E o homem dá para fazer isso. Por quê? O que o Salvador falou? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Criador. O que procede da boca do Criador? Vamos lá. O Criador foi lá e criou todas as ervas através da palavra. O Criador criou todas as frutas através da palavra. Da boca dele. Ele não declarou e surgiu? Entendeu? Estou entendendo. O pão, quando ele falou o pão representa a criação do homem. Entendeu? Ok. E as coisas que foram faladas e criadas através da boca do Criador é o que sustenta o homem. Tá? Então, as frutas, os legumes, os vegetais e etc., tudo veio da boca do Criador, da palavra do Criador. Você entendeu? Esse é o segredo. Nesse procedimento envolve o mesmo princípio de antes, ou seja, o jejum? O jejum. Sim, é o jejum. Tá? Mas você tem que primeiro ler para você compreender e fazer.
tá? Então, você tem que fazer isso. Isso é dado a cada um de nós separado individualmente, tá? Você pode fazer numa egrégora coletiva, pode fazer coletivamente para cada um ajudando o outro no conhecimento, tá? Dentro daquela egrégora. É mais fácil você fazer, mas dá para você fazer individual, você sozinho também, tá? Mas você tem que ler, você tem que aprender, você tem que conhecer, senão você não consegue fazer. De qualquer jeito, você não consegue fazer, tá? Valeu, meu Tem o prezado. modo tradicional com remédio? Tem também, mas com remédio você está pondo um ET dentro de você e vai prejudicar você. Tá? A turma fala que não existe ET, mas o ET está aí, pessoal. É só você pôr o remédio na sua boca, você está engolindo o ET dentro de você. Eu sempre interpretava essa sigla, o ET é um erro total. O ET. Por que ET, pessoal? Porque para se fabricar um remédio que não existe no mundo, ele tem que ser fora do mundo. Então, ele não pode existir na face da Terra para se patentear um remédio, tá? Então, para se patentear um remédio, ele não pode existir no mundo. Então, tem que ser uma coisa exclusiva que não exista no mundo. Senão, não é liberado uma patente de um remédio. Vocês sabiam disso? Então, para se liberar uma patente, a indústria farmacêutica faz um monte de mistura, tá? Para chegar a um ponto que aquilo não existe na face da Terra, para ele conseguir a patente. Senão, ele não consegue. Ou seja, você está tomando um ET, aquilo que não existe na Terra. E aí você toma aquilo que não existe, aí o seu corpo vai ser contra aquilo que não existe. Tá? É por isso que a gente fica doente. Jacques, uma outra pergunta, complementando. Para se atingir o nível de soberania que você citou há pouco, qual será o procedimento? Conhecimento, primeiro ponto. Segundo, ação. A ação é o quê? Você tem que conhecer e agir para tirar aquele mal de dentro de você e você se conectar com o Criador, novamente. A gente temos o Criador? Temos. A maioria de nós, a gente tem aí praticamente 10% do Criador em nós. A gente precisa ter ele 100% dentro de nós. Tá? A gente só tem ele 100% dentro de nós quando a gente nasce. Tá? Até os 4, até os 7 anos no máximo, ainda a gente tem aí. Hoje já não, porque hoje as mães, por falta do conhecimento, né? Quando a criança ela nasce, desde quando ela nasce até os 2 anos, 2 anos e meio, essa criança já tomou mais de 200 injeções no seu corpo. Ou seja, jogou vários ETs, né? Mais de 200 ETs dentro de você, dentro do seu filho ou da sua filha, tá? Então, hoje é praticamente difícil o ser humano estar totalmente ligado com o Criador sem ele ter o conhecimento e sem ele agir para tirar o mal dentro dele, tá? Entendeu? Ok, entendido. Vamos dizer assim, esse manual, esse material, ele vai estar acessível quando e onde?
para servir de alicerce da nossa batalha. Primeiramente, eu vou disponibilizar aí de novo no grupo, tá? O livro que é o Evangelho da Paz. Esse é o livro essencial que você precisa para você se purificar. Agora, um conselho eu dou: leia, releia e aguente firme, porque ele é bem forte, é impactante, tá? Você vai ter um impacto, esse impacto você tem que tomar decisões, tá bom? Então, ele não é fácil de ler, tá? De compreender na hora, mas você pode ir lendo e cada vez que você vai lendo, você vai compreendendo e aí o Espírito vai te purificando e vai te livrando do mal do entendimento, tá? E aí você vai compreendendo. Você começou a compreender, aí você vai começar a executar, entendeu?